Muito bom dia a todos que nos acompanham nesse segundo dia do PMO de setembro de 2020. Então, hoje concluiremos as apresentações desse PMO, conforme a agenda que repassamos ontem. Ontem tivemos um dia longo, mas acredito que tenha sido um dia bastante rico, com muita informação. Nesse segundo dia, então, concluiremos aí, conforme eu disse, seguindo a agenda que nós mostramos ontem. Antes da gente iniciar a agenda, nós vamos passar a palavra para o Fernando Machado, da Gerência de Planejamento aí de Médio Prazo, que ele gostaria de fazer uma revisão, né, Fernando, sobre uns dados, valores que foram passados ontem na plenária. Fernando, então, bom dia, fica à vontade aí para passar a informação para o pessoal. Bom dia a todos. Como o Juliano falou, eu queria só fazer uma revisão em relação a um dado que foi passado na plenária de ontem. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, só um minuto. Todos estão vendo? Sim, Fernando. Ok, deixa eu botar aqui no modo apresentação. Pronto. Então, como eu havia falado ontem, né, nesse slide aqui, né, a gente colocou os aprimoramentos que foram feitos aí nessa última nota técnica de limite de médio prazo, né? Então, a gente mostrou aqui, né, desse lado direito, né, a sazonalização do limite, né, do Nó Xingu para o Sudeste, né? Esse limite foi sazonalizado, visto que a correlação, né, desse limite com a geração de Belo Monte e Tucuruí, que são usinas naturalmente sazonais, né? Então a gente explicou o conceito em relação a essa sazonalização aqui que foi feita. E o outro aprimoramento que foi feito foi justamente a inclusão desse agrupamento aqui, que era justamente a soma das três pernas, né? O bipolo, né, de Xingu para o Sudeste, o FNS e a NES. Ocorre que, após a reunião de ontem, né, nós estávamos conversando, né, e sob o ponto de vista energético, a gente entendeu que acabar que representar simultaneamente a soma, né, esse agrupamento das duas pernas aqui, bipolo mais FNS, e esse novo agrupamento das três pernas, acaba que esse agrupamento que eu estou marcando aqui, ele fica redundante, né? Então, até para entender melhor esse conceito, a gente pode até pensar num exemplo numérico, né? Então, vamos supor que a gente tem uma condição em que a gente tenha 11.000 megawatts aqui de soma nesse agrupamento, né? E, por outro lado, a gente tenha 13.000 megawatts de soma nesse agrupamento aqui. Se, porventura, o programa identificar alguma limitação ao bater aqui nesses 11.000 megawatts, ele vai procurar um outro caminho, né, tendo geração disponível no norte e no nordeste, para mandar essa geração para o sudeste, né? E aí, naturalmente, o caminho que ele vai procurar é o caminho aqui da NES, e aí ele vai explorar até o limite dos 2.000 megawatts extras, né, para bater nos 13.000 megawatts, que é justamente a soma desse agrupamento aqui, né? Então, o programa naturalmente vai fazer isso, e ao se manter esse agrupamento das três pernas, a gente já dá todas as informações suficientes para o programa. Então, assim, representar os dois agrupamentos, né, simultaneamente é uma condição que não é necessária, né, e por conta disso a gente retirou esse agrupamento aqui, né, que estava redundante, né, da soma de Nó Xingu para o Sudeste e Nó Imperatriz Sudeste, dado que eu tenho esse novo agrupamento aqui que está sendo proposto nessa nota técnica. Então essa foi a alteração que a gente fez. Nós retiramos, né, essa simultaneidade desses dois agrupamentos, mantendo essa daqui e retirando esse agrupamento dessas duas pernas, Nó Xingu Sudeste e FNS Sudeste. Tá? Essa foi a alteração que foi feita. Tá legal? Então, Juliano, dito isso, retomo a palavra aí a você para a continuidade da agenda. Ok, Fernando, obrigado pelo esclarecimento aí.
seguimos com a agenda desta sexta-feira, então agora teremos a apresentação da previsão de afluências de curto prazo. Quem fará a apresentação hoje será a Érica. Érica, bom dia, fica à vontade, compartilhe a apresentação e pode começar. Vou compartilhar a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Érica. Só coloca no modo apresentação e aí pode começar. Então, eu vou dar início à apresentação da previsão de geração de cenários de vazões do PMO de setembro de 2020. Para o subsistema Sudeste, na previsão de agosto, a previsão inicial no PMO foi de 73% da MLT. A gente teve uma subida, né, ao longo das revisões, e a previsão de fechamento estimada é de 84% da MLT. Isso corresponde ao 69º do histórico de agosto. Para o subsistema Sudeste, a gente tem um declínio nessa semana das vazões. A previsão para o mês seguinte, de setembro, é de 15.412 megawatt médio. Isso corresponde a 78% da MLT e representa o 19º menor do histórico de setembro. Para a bacia do Rio Grande, na previsão foi observado 65% da MLT e a previsão mensal é de 58% da MLT. Para a bacia do Rio Paranapanema, foi observado 73% da MLT e a previsão é de 77% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, foi observado 121% na previsão. A expectativa para o mês de setembro é de 65% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, foi observado 173% da MLT, segue em recessão, e a previsão para o mês de setembro é de 92%. Na bacia do Rio Paraná, o observado foi 128% da MLT, segue também em recessão, e a previsão para setembro corresponde a 79% da MLT. No subsistema Sul, na previsão de agosto, a previsão inicial foi de 70% da MLT. A gente teve uma queda seguida de uma subida nas revisões seguintes, né, chegando a 110% da MLT, e a previsão do fechamento é de 97% da MLT. Para o mês de agosto, isso corresponde ao 34º do nosso histórico de agosto. Para setembro, a previsão de setembro é 10.491 megawatt médio, o que corresponde a 89% da MLT, e é o 40º do histórico de setembro no subsistema Sul. Na bacia do Rio Iguaçu, a gente tem 152% da MLT observado na previsão, segue em recessão, e a previsão no curto prazo e a previsão para o mês de setembro é de 94% da MLT. Na bacia do Rio Uruguai, foi observado 73% no dia da previsão, e a previsão é de 83% no mês de setembro. No subsistema Nordeste, no mês de agosto, a previsão foi de 66% e se manteve estável com um leve aumento dessa previsão, fechando em 71% da MLT. Isso corresponde ao 18º menor do histórico de agosto. No subsistema Nordeste, a previsão é de 1.969 megawatt médio, que corresponde a 66% da MLT, e é o 9º menor no histórico de setembro. Para a bacia do Rio São Francisco, foi observado 69% da MLT, segue em recessão, e a expectativa para o mês de setembro é de 66% da MLT. No subsistema Norte, a previsão inicial foi de 87%, na revisão seguinte teve uma diminuição das ENAs e seguiu estável, fechando em 76% da MLT. Isso corresponde ao 6º menor no histórico de agosto. Para esse subsistema, a previsão para setembro é 1.739 megawatt médio, o que corresponde a 76% da MLT, e é o 11º menor no histórico de setembro. Na bacia do Tocantins, observado foi 62%,
a previsão para o mês é de 66% da MLT. Agora, uma visão espacial dessa previsão. Boa parte das bacias, né, principalmente no subsistema sudeste, estão abaixo de 80% da MLT, quase todas as bacias do Paraná. Algumas estão entre 80% e 120% da MLT, as bacias do Sul, Uruguai, Jacuí, Iguaçu, estão nessa faixa. E acima de 120% da MLT, somente 2 bacias, uma no Sudeste, Itabapoana, e Paraguaçu, no Nordeste. A previsão a cada semana dessa nossa previsão mensal. Então, subsistema Sudeste começa com 79% e ele segue em declínio, né? 78, 76, 76 novamente e fechando com 77% na quinta semana. Para o subsistema Sul, o início é de 64% da MLT, ele sobe até 104% da MLT na quarta semana de previsão e na quinta semana cai um pouquinho para 101%. No subsistema Nordeste, começa em 66% e ele segue com um leve declínio, fechando em 63% na quinta semana de previsão. Para o subsistema Norte, na primeira semana, 71%, 78% na segunda, desce até 69% na quarta semana e sobe um pouquinho na quinta semana com 75% da MLT. Os valores esperados para cada subsistema. No Sudeste, é 78% da MLT, tendo limite inferior 64% e limite superior 93%. Para o subsistema Sul, o valor esperado é de 89%, variando de 36% a 143%. O subsistema Nordeste é de 66%, indo de 59% a 73%, limite inferior e superior. E no subsistema Norte, o valor esperado de 76% da MLT, com limite inferior 65% e superior 86%. Cenário de vazões. A partir dessa previsão mensal de setembro, foram gerados cenários para o mês de outubro. Dos 1.000 cenários gerados, foram agregados em 259 aberturas. Para o subsistema Sudeste, a gente vem em declínio, né? A previsão de fechamento para agosto é 17.406, a previsão é 15.412 megawatt média, e a maior parte dos cenários, 75,1% dos cenários, se concentram na faixa entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, o fechamento previsto para agosto é de 9.747 megawatt média e a previsão é de 10.491 megawatt média. Os cenários, eles são mais dispersos, né? A maior parte deles, 20,5%, também está na faixa de 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Nordeste, segue também declínio. A previsão de fechamento para agosto é 2.360 megawatt média e a previsão para setembro, 1.969. 47,6% dos cenários se encontram na faixa de 70% e 50% da MLT. A maior parte dos cenários estão nas faixas mais baixas. Para o subsistema Norte, a previsão de fechamento para agosto é 2.440, segue em declínio, previsão de 1.735 e 35,5% dos cenários, a maior parte deles, está nessa faixa também de 70% a 90% da MLT. E é isso que eu tinha para apresentar. Ok, Érica. Muito obrigado pela apresentação. A gente faz, então, aquela pausa, aquele intervalo de 5 minutos para que os nossos colegas que estão aí nos assistindo possam, eventualmente, se tiverem alguma dúvida, postar no fórum. Então, a gente faz o intervalo, a gente volta aí em 5 minutos. Até daqui a pouco. Voltamos, então, do nosso primeiro intervalo dessa manhã de sexta-feira, do segundo dia da nossa reunião do PMO de setembro. Voltamos, então, com uma pergunta que foi postada no fórum,
antes da gente dar sequência aí às apresentações programadas para essa manhã. A pergunta é do nosso colega Bruno Belotti, da Targus. Ele fez o seguinte questionamento. Bom dia. Ontem, durante a apresentação do médio prazo, foi comentado sobre as declarações de parada das usinas de Angra 1 e Angra 2 em 2021. Pelo que ele entendeu, né, pelo que o Bruno disse, pelo que eu entendi da apresentação e o que veio no DEC New Wave definitivo, para Angra 1 foi declarado manutenção de 1 mês em abril de 2021 e para Angra 2 uma brusca redução de disponibilidade nos meses de junho e julho de 2021. Nesse ponto, pergunto se o ONS questionou a Eletronuclear se essa parada de Angra 2 também não seria uma manutenção programada. Isso alteraria a forma como a usina foi modelada no DEC definitivo. No PMO, foi informado que a declaração de Angra 2 estaria no SG 34959/2020, sendo que não encontrei essa intervenção no sistema, diz o Bruno. Como para o segundo ano do Horizonte o agente não é obrigado a declarar manutenção, fica aqui a sugestão para o ONS questionar o motivo dessa redução de disponibilidade em junho e julho de 2021 para Angra 2, uma vez que sendo manutenção programada. Aí, Bruno, acho que a sua mensagem ficou um pouco extensa, acabou truncando no fórum. A gente vai responder essa parte que está aqui. Nós entendemos a dúvida. Se por acaso a gente responder e ainda ficar alguma dúvida, você, por favor, você volta a colocar a complementação aqui, tá bom? Então, para responder essa parte da pergunta, pelo menos, mas é o que eu acho que deve compreender quase a totalidade da sua questão, a gente conta com a participação aí do Paulo Gerson, hoje aí da equipe de médio prazo, para nos ajudar a responder essa dúvida aí do Bruno. PG, então, bom dia. Fica à vontade para responder o Bruno. Bom dia, Juliano. Bom, Bruno, no processo de revisão quadrimestral de dados para o New Wave, né, nós abrimos o SADEP na segunda quinzena de julho, quando naquela oportunidade os agentes declararam seus dados para o horizonte de setembro de 2020 a dezembro de 2024. No SADEP, há a restrição de que quando vá se declarar manutenção, seja respeitado o que já consta no SGI. Então, o primeiro movimento no SADEP para a declaração de manutenção é clicar num botão chamado recuperar do SGI. E depois o agente pode incluir manutenções, né, que ele deseje declarar para a área de médio prazo do ONS. E, finalmente, com o restante das telas preenchidas, concluir o envio de dados para o médio prazo via SADEP ou por e-mail, caso não seja possível. Naquela oportunidade, então, o agente eletronuclear não declarou nenhuma manutenção para as usinas em nenhum mês do período de simulação de 5 anos e declarou uma alteração, né, de geração térmica mínima, igualando a mínima à máxima para as 2 usinas. Então, essa informação foi encaminhada a ANEEL, conforme nossa rotina usual, através de cartas, e a ANEEL, através do ofício 059, concordou, então, com com o entendimento do ONS. Então, começamos o processo com a informação de que não havia nenhuma restrição de geração nem manutenção prevista para as 2 usinas. Na terça-feira à tarde, a área de curto prazo nos acionou e informando que havia sido colocado um SGI, se não me engano, deixa eu ver um número aqui até para falar certinho, SGI 34959-20, é esse que você comenta, e que havia uma restrição de geração para Angra 2 até meados de 2021. Então, naquele exato momento, nós tentamos entender o documento, que é um documento bem extenso, nas suas explicações, mas devido ao prazo, né, já apertado às vésperas de rodada do modelo, né, já que era terça-tarde, a rodada é quinta, nós acionamos a Eletronuclear por e-mail
informando o que nós entendemos como sendo a representação para o modelo, dado as informações que constavam no SGI através da modelagem de geração térmica máxima e inflexibilidade. Então, enviamos um e-mail pedindo para que o agente ratificasse ou retificasse o nosso entendimento nos meses e valores propostos. Na quarta-feira, depois das 16 horas, o agente nos respondeu retificando a informação para a Angra 2, apresentando outros valores de geração térmica máxima e inflexibilidade, onde, então, em junho e julho de 2021, foi informada uma redução maior de geração térmica máxima para valores da ordem de 250 e 350 megawatts médios, retornando a geração máxima apenas em agosto para 1.350. E na mesma oportunidade, não se falou em nenhum momento para a Angra 2 sobre parada, manutenção ou troca de combustível. Mas aproveitou o e-mail e informou para a Angra 1 que deveria ser considerada parada para manutenção e troca de combustível durante o mês de abril de 2021, e que para essa unidade não havia restrição de geração a ser reportada. Então, apenas para a Angra 1, o agente explicitamente declarou a parada de 2021, sendo por manutenção e troca de combustível. Para a Angra 2, o agente declarou redução de geração térmica máxima e compatibilidade da inflexibilidade com isso. A questão de a declaração não ter ficado talvez clara ou não, ela é complicada de resolver, mas ela tem respaldo na carta 0386 DPL, onde, para fins de médio prazo, consta lá no item 1 da carta, que destina-se aos agentes de geração, que o cronograma de manutenções para unidade geradora, né, termoelétricas, deve ser declarado. E consta uma observação de que o envio do cronograma de manutenção é obrigatório para o primeiro ano civil de estudo, no caso 2020, e opcional para o segundo ano. Então, não há como a gente, vamos dizer assim, forçar um agente a declarar manutenção explícita do segundo ano, né? Mas a representação por redução de geração máxima foi possível e adequada, né? Porque a gente não tinha essa informação no início do estudo, e como foi colocado esse SGI a tempo e nos foi informado pela área de médio prazo, foi possível contactar o agente e modelar as reduções de geração da usina de Angra 2, assim como ainda deu tempo de contemplar Angra 1 também com a alteração declarada pelo agente. Juliana, então seria essa a minha resposta nesse momento, tá? Se tiver ainda complementação, não tem problema, estarei aqui acompanhando. Ok, PG. Até aproveitando durante a tua resposta, o Bruno acabou complementando vou até aproveitar e já trazer as complementações do Bruno, que eu acho que durante a tua fala já ficou respondido, né? Mas se você achar que ainda caberia alguma complementação, eu repasso a palavra para você. Então, o Bruno complementou a pergunta dizendo que a dúvida era se a redução de Angra 2 for manutenção programada, a modelagem do DEC estaria abatendo 2 vezes, pois também estaria abatendo a tape do ano inteiro, que eu acho que você acabou de responder dizendo que que a modelagem que foi feita foi baseado na melhor informação disponível no momento de que nós dispomos nesse momento, né? Mas se você quiser complementar, depois fica à vontade. Também o Bruno complementou dizendo que ele encontrou o SGI, que ele não tinha achado esse SGI com relação à limitação de geração, esse SGI 34959, e ele só diz que ele também diz que aí ele não achou SGIs associados à redução de junho e julho. Então, essa aí, Bruno, eu posso falar mesmo, porque a nossa gerência é a responsável pelas intervenções energéticas. Não existe realmente SGI com relação a isso programado para o ano que vem, tá? Mas então, PG, se você
se você acha que ainda precisaria alguma complementação sobre essas questões adicionais do Bruno, aí fica à vontade. Perfeito, Juliano. Que bom que ele achou, né, o SGI, então parte da questão está resolvida, está disponível a informação para todos. Agora, a questão de junho e julho foi, né, complementada pela resposta do agente ao nosso e-mail sobre esse SGI, assim como a parada de Angra 1 em 2021, em abril, se não me engano, também é por conta desse contato que nós fizemos com o agente. Né? Acredito que você não tem aí SGI para Angra 1 em abril de 2021 ainda. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? A complementação de informações entre curto prazo e médio prazo, a tentativa de busca de informações junto aos agentes dentro das condições e prazos que nós temos que cumprir, né? E a modelagem colocada foi a melhor possível com a informação prestada pelo agente e os tempos regulamentares que precisamos cumprir também. Então, assim, nada impede de, se o agente eletronuclear entender que, na realidade, é uma parada, né, a gente rever essa questão, fazer uma modelagem mais adequada a partir da declaração do agente, mas foi o melhor possível dentro das informações prestadas e prazos que temos que cumprir. Ok, PG. Acho que ficou bem claro. Acho que a tua participação hoje aqui foi muito boa. A gente conseguiu esclarecer aí todas as dúvidas aí do nosso colega Bruno Belotti, tá? Então, obrigado, PG. A gente segue, então, com a nossa agenda de hoje. Então, agora vamos apresentar os resultados desse PMO de setembro. Quem nos trará esses resultados será a Tamires. Tamires, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano, bom dia a todos. Eu vou compartilhar, então, a tela aqui com vocês, para a gente entrar justamente na apresentação de curto prazo dos resultados desse PMO. Bom, então, a gente está apresentando, nesse momento, os resultados do PMO de setembro. A gente lembra que o foco é a semana operativa que vai do dia 29 de agosto até dia 4 de setembro. Então, a gente coloca aqui trechos, né, do informe que é publicado agora pela manhã no Sintegre e no site público do ONS. Então, como extrato desse informe, a gente traz aqui o custo marginal de operação previsto para essa próxima semana operativa, que a gente comentou, onde a gente tem, então, os custos marginais de operação para os subsistemas, subsistemas Sudeste, Sul e Norte, equalizados em cada patamar de carga, sendo o patamar de carga pesada 64,79, patamar de carga média 64,31 e o patamar de carga leve 62,17 reais por megawatt-hora. O subsistema Nordeste permanece isolado, né, com a característica de exportador de energia. Então, ele segue com CMO menor do que os CMOs das demais regiões em todos os patamares de carga. Previsto, então, o CMO para essa próxima semana operativa para o subsistema Nordeste, 54,17 no patamar de carga pesada, 52,75 no patamar de carga média e 50,37 no patamar de carga leve. A gente coloca aqui para consulta a parte da previsão das afluências, da energia natural afluente, e essa apresentação já foi realizada, então, pela Érica. A gente não entra em detalhes nesses números. Ainda que a gente apresenta os valores de armazenamento, os armazenamentos de partida já foram apresentados ontem na parte do curto prazo. A gente tinha, então, para o subsistema Sudeste uma partida e um nível inicial de 42,8, e a previsão, de acordo com o valor esperado para o dia 30 de setembro, é de que esse subsistema chegue a um valor de 37,8% do armazenamento, então há uma redução. Para o subsistema Sul, um armazenamento de partida aí de 64,2%, previsão de redução também, chegando ao final do mês com 59,3% do armazenamento desse subsistema. Subsistema Nordeste, iniciando o nosso estudo com 76,1% de armazenamento, e ao final do primeiro mês, no caso, no dia 30 de setembro, chegando ao valor de 71,5%, representando também um depressionamento desse subsistema.
Para o subsistema norte, a gente tem uma partida de 69,5%, apresentando também um depressionamento e chegando, então, ao final de setembro, com 51,9%. A gente divulga o caso de limite inferior também, com vazões mais conservadoras, para uma análise de sensibilidade. E a gente tem aqui também os armazenamentos previstos ao que seria um limite superior, ou seja, um armazenamento menos conservador. Em termos de previsão de carga, a gente coloca aqui para consulta também, mas a gente não vai entrar em detalhes, porque essa apresentação já foi realizada ontem pela Marcela. Em termos de despacho térmico, a gente coloca aqui para consulta o despacho térmico semanal por modalidade e subsistema. Então, esses valores são em média semanal. Em relação à revisão anterior, ou seja, revisão 3 do PMO de agosto, a gente não tem grandes, não tem modificações expressivas, com exceção aqui do subsistema Nordeste, onde na última revisão a gente tinha um montante total de inflexibilidade de 437 megawatts para essa primeira semana operativa, para o que era a primeira semana operativa, e agora a gente tem uma flexibilidade um pouco menor, de 190 megawatts. Então, de uma maneira geral, houve uma redução de cerca de 200 megawatts aqui na região Nordeste, e os demais subsistemas permaneceram com praticamente o mesmo montante. Então, para o SIM, a gente tem um montante total aí de 4.304, onde esse despacho térmico é dividido entre inflexibilidade e restrição elétrica. Lembrando que a restrição elétrica no subsistema Sudeste é referente ao despacho antecipado da usina de Luiz O.R. Melo, que é a metodologia do GNL de despacho antecipado com 9 semanas de antecedência. Para o subsistema Sul, essa razão elétrica de 150 que a gente consegue ver aí, é associada ao despacho do complexo J. Lacerda. Então, a gente tem esse montante total de 4.304, divididos aí entre inflexibilidade e restrição elétrica para todos os subsistemas, e quando comparado à revisão anterior, esse valor sofreu uma redução de cerca de 200 megawatts, o valor total. Em termos de despacho térmico por modalidade, a gente permanece aqui o que seria só Angra 2 e Angra 1 com o despacho por mérito, mas como ela se declara totalmente inflexível, ela, na verdade, esse montante é contabilizado aí para um montante de inflexibilidade. Então, sem mais térmicas pelo que seria por mérito, né, para essa próxima semana operativa. A gente lembra que o mérito, na realidade, para a programação da operação, programação diária da operação, desde janeiro de 2021, ela é realizada pelo modelo D100, na equipe de programação diária, mas fica aqui para consulta nessa apresentação. Então, a gente tem alguns outros casos específicos aqui. Luiz O.R. Melo, como a gente comentou, por razão elétrica, por conta do despacho antecipado. A gente tem algumas inflexibilidades declaradas, essa tabela está cortada, mas no informe que vai ser divulgado agora durante a manhã, vocês conseguem ver a tabela completa, e a gente procurou extrair aqui todos os montantes de inflexibilidade para poder colocar aqui para consulta. Então, as inflexibilidades declaradas para essa próxima semana operativa estão indo até a térmica aqui de Cubatão, que se declarou inflexível em 110 para todos os patamares de carga nessa próxima semana operativa. A gente tem flexibilidade aqui também em Termorrio, Atlântico e Santa Vitória. Para o subsistema Sul, como a gente comentou anteriormente, a gente tem aqui o despacho por razão elétrica do complexo J. Lacerda. Então, a gente tem J. Lacerda A2 e J. Lacerda A2 e J. Lacerda B, despachadas por razão elétrica. E a gente tem aqui uma inflexibilidade declarada para a UTE Madeira e nenhuma térmica por mérito, justamente porque o custo marginal de operação está menor do que a primeira térmica da pilha, que seria Pampa Sul, a um CVU de R$ 67,12 por megawatt-hora. Então, passando para a região Nordeste, a gente também não tem nenhuma térmica por mérito, o custo marginal de operação não seria suficiente para chegar aqui ao primeiro valor da primeira térmica, que seria Porto P101, com CVU de 156,66. Então, não tem nenhuma térmica por mérito, mas a gente tem declaração de flexibilidade aqui, como a gente pode ver para Termobahia e para Vale do Açu. Então, passando agora para o subsistema Norte,
A gente também não tem nenhuma térmica por mérito. A primeira térmica por mérito seria Aparecida aqui, com CVU de 68,1, Aparecida e Mauá. Mas a gente tem essa pilha de térmicas que se declarou inflexível, indo aqui de Cristiano Rocha até Maranhão 3. Em termos de oferta de importação, a gente já colocou ontem na apresentação de curto prazo, mas a gente deixa aqui para consulta futura, que é uma informação que também sai no informe, que a gente divulga agora de manhã. E agora falando da análise da variação do CMO, de uma maneira geral, quando a gente compara o custo marginal de operação que a gente tem previsto para essa próxima semana operativa com o que estava previsto para a última semana operativa, a gente vê que houve uma elevação em relação à revisão 3 do PMO de agosto, de uma maneira geral para todos os subsistemas. Nesse gráfico, especificamente, a gente coloca os valores de custo marginal de operação para os patamares de carga pesada, média e leve dos subsistemas Sudeste, Sul e Norte. Então, a gente tem aqui na primeira coluna o que era o valor de CMO na última semana operativa e na última coluna o valor de CMO para essa próxima semana operativa. E aí a gente consegue ver que diversos fatores tiveram impacto para causar a elevação desse CMO, mas que o principal fator foi o acoplamento com a função de custo futuro, impactando aí cerca de R$ 8,00, R$ 9,00 para a elevação do custo marginal de operação desses subsistemas. Já para o subsistema Nordeste, a gente também teve uma elevação nessa próxima semana operativa em relação ao que estava previsto para a última semana operativa. Então, a gente vê que diversos fatores também tiveram impacto para causar alteração desse CMO, e que o acoplamento com a função de custo futuro também foi o fator mais relevante para esse subsistema, causando impacto no sentido de elevação desse CMO. A gente teve uma redução, um impacto bastante significativo também de redução em relação ao que estava previsto em relação ao acoplamento, né, com a função de custo futuro. E, então, os níveis de partida causaram um impacto também bastante expressivo no sentido de reduzir o CMO, mas, no entanto, em relação à semana anterior, o impacto de elevação acumulado, né, o impacto acumulado, que seria a previsão perfeita e acoplamento com a função de custo futuro, foi maior do que a redução causada pela redução do que seria a análise dos níveis de partida. Então, em relação à semana anterior, a gente teve ainda uma elevação do CMO da região Nordeste. Aqui a gente entra em detalhe na planilha de resultados, que é liberada junto com o deck final, ela já é liberada carregada, então ela serve de consulta para justamente verificar os fluxos de intercâmbio que estão previstos para ocorrer na próxima semana operativa em termos de média semanal por patamar de carga. Então, essa planilha de resultados apresenta aqui para a gente o diagrama, né, de intercâmbio, e a gente destaca aqui que na primeira semana operativa, para o patamar de carga pesada, os fluxos de intercâmbio que foram atingidos, estão marcados aqui em vermelho, são eles exportação Nordeste, que foi explorado em sua totalidade e atingiu um limite que é um limite conjuntural para a gente, porque houve uma intervenção, mas esse limite ficou bem próximo do que seria o valor do limite estrutural, mesmo com a intervenção, que é um valor diluído na média semanal. Então, a gente teve atingimento aqui da exportação Nordeste, que seria um valor de cerca de 6 mil megawatts estruturalmente, em termos estruturais. E para o subsistema Nordeste, a gente ainda explora muito essa questão do escoamento do fluxo Nordeste-Sudeste, então está explorando todo aquele valor de 2 mil megawatts para a região Sudeste, então também foi um fluxo que bateu no limite. E outro fluxo que bateu no limite foi o fluxo de FNS mais o fluxo Nordeste-Sudeste, como a gente pode ver aqui. Então, o atingimento desses fluxos de intercâmbio justifica justamente o custo marginal de operação da região Nordeste estar reduzido em relação às demais regiões, porque ele escoou o máximo de energia que poderia para essas outras regiões, batendo aí no seu limite de fluxo de intercâmbio e, portanto, ficando com recurso mais barato dentro da região. Então, basicamente, o comportamento que a gente tem é o subsistema Nordeste com característica de exportador, o subsistema Norte com característica aí, ele está importando energia do Nordeste e mandando o que pode também aqui para o subsistema Sudeste,
pelos bipolos do Xingu, o subsistema sul com características de exportador e o subsistema sudeste com a característica, então, de importador aí nesse patamar de carga pesada. Indo para o patamar de carga leve, o comportamento foi similar, a gente teve atingimento dos mesmos limites de intercâmbio, a gente faz a ressalva aqui que o limite de intercâmbio de exportação nordeste que foi atingido foi um limite conjuntural também, não houve uma redução tão significativa assim em relação ao valor estrutural, mas a gente deixa como destaque aqui que o limite atingido foi o limite conjuntural da exportação nordeste. Da exportação do fluxo de nordeste para sudeste, os 2.000 megawatts foram completamente utilizados como valor estrutural mesmo, batendo o limite de valor estrutural mesmo, e, mais uma vez, o fluxo de FNS mais fluxo nordeste-sudeste, também batendo no seu limite, sendo completamente explorado. O comportamento que a gente vê é o mesmo que foi apresentado no patamar de carga pesada, de subsistema nordeste exportador, né, característica de exportador, ficando com CMO mais baixo que os demais subsistemas, o subsistema norte importando energia do nordeste, mandando energia para o sudeste pelo escoamento do Xingu, o subsistema sudeste com característica de bastante importador e o subsistema sul exportando mais energia do que a gente viu no patamar de carga pesada. Para o patamar de carga leve, a gente tem aqui, então, o mesmo comportamento. Os mesmos limites foram atingidos, aí, como a gente pode ver, foi o escoamento lá do Nordeste para o Sudeste, o limite de exportação Nordeste, a gente destaca que esse valor também foi conjuntural, mas um pouco reduzido em relação ao limite estrutural, e o outro limite, que é o fluxo de FNS, mas fluxo Nordeste-Sudeste também foi completamente explorado. A característica é basicamente a mesma, o subsistema Nordeste exportador de energia, batendo no limite de exportação e, portanto, ficando mais barato que os demais subsistemas. O subsistema Norte importando energia do que consegue puxar da região Nordeste e exportando pelo Xingu, pelo escoamento do Xingu, o que consegue, né, para a região Sudeste. Ficando equalizado, então, o subsistema Norte, Sudeste e Sul, justamente por não ter batido em nenhum limite de escoamento que pudesse causar isolamento entre esses custos marginais de operação. O subsistema Sudeste com a característica ainda de importador de energia e o subsistema Sul exportando energia para o subsistema Sudeste, mas um pouquinho mais reduzido em relação ao patamar de carga média, mas ainda assim maior do que, um montante maior do que no apresentado, né, no patamar de carga pesada. Esses valores aqui, a gente tem valores de armazenamento por subsistema durante todas as semanas operativas, a gente tem também por reservatório equivalente de energia. A gente coloca aqui para consulta, de uma maneira geral, a gente viu que os subsistemas eles estão depressionando ao longo das semanas operativas. A gente já mostrou o valor de partida e o quanto que ele termina no final do mês de setembro, lembrando que o mês de setembro está exatamente na metade aqui, mais ou menos na metade da última semana operativa, precisando ser feita uma média, então, para chegar aos valores que a gente chegou para o armazenamento no final do mês de setembro, mas o comportamento aqui segue o que a gente já tinha visto de, basicamente, depressionamento de todos os subsistemas até o final do mês de setembro. A gente deixa aqui também para consulta esses armazenamentos por reservatório equivalente de energia. Alguns reservatórios equivalentes de energia, eles sofrem um replecionamento ao longo aí das semanas operativas, como a gente pode ver, que é o caso de Itaipu. O caso de Belo Monte, ele repleciona e depressiona ao longo das semanas operativas, causando um depressionamento, de uma maneira geral, no final das contas, causa um depressionamento. E quando a gente agrega isso em subsistema, a gente vê que realmente todos os subsistemas estão sendo depressionados ao longo das semanas operativas. Em termos de custo marginal de operação, a gente também tem aqui para o que está previsto para as demais semanas operativas, não só para a primeira. Isso também está presente lá na planilha de resultados. A gente lembra que o que está valendo para essa próxima semana operativa é esse da primeira coluna, e que as próximas semanas operativas elas vão ser revistas conforme as revisões do PMO forem acontecendo. Então, o que a gente consegue observar é basicamente um comportamento estável do CMO, onde a gente consegue ver, inclusive, que esse comportamento do norte exportador, né, majoritariamente exportador, e, portanto, isolado das demais regiões, batendo aí nos limites de intercâmbio, ele é um comportamento que está previsto para acontecer ao longo de todas as semanas operativas desse nosso horizonte. Mas a gente lembra que isso é revisto semanalmente, então
vamos acompanhar as revisões do PMO. A gente traz aqui também, em termos de comando de despacho antecipado para as usinas de GNL, a gente tem colocado isso, inclusive, nas apresentações semanais, para a gente poder acompanhar toda semana, com antecedência. Então, basicamente, a gente tem aqui os custos previstos aí como custos, como CVU para as usinas de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, de 127,52, 189,33 e 203,10, respectivamente. E a gente tem o benefício de GNL. A gente lembra que o despacho antecipado das usinas de GNL ele não é definido pelo custo marginal de operação, ele é definido pelo benefício GNL, que fica lá no arquivo BEM GNL. E a gente tem dois custos desse tipo, que no caso são os custos do subsistema Sudeste e do subsistema Nordeste, dado que Santa Cruz e Luiz R. Melo estão no subsistema Sudeste e Porto Sergipe está no subsistema Nordeste. Então, o custo para o subsistema Sudeste desse benefício de utilizar o recurso do GNL ficou nesses valores aí de 57,14 nos patamares de carga pesada e média, e 57,13 no patamar de carga leve, e para o subsistema Nordeste, o benefício do uso do GNL ficou em 52,39 no patamar de carga pesada e em 50,88 nos patamares de carga média e leve. O que significa, como o benefício do uso do GNL ficou abaixo do custo dessas usinas, que não vale a pena utilizar essas usinas para a semana que seria, então, do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro. Então, nenhuma delas está despachada por mérito para essa semana especificamente. A gente lembra que a janela das próximas 9 semanas já está definida e a gente acabou, então, de ver a definição para o que seria a semana 10, né, do nosso horizonte atual. Era basicamente isso que a gente tinha para apresentar de resultados do curto prazo. Juliana, eu devolvo a palavra para você e a gente se coloca à disposição para retirada de dúvidas que eventualmente possam surgir. Muito obrigada. Ok, Tamires, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. A gente faz aquele intervalo aí de 5 minutos para eventuais dúvidas que possam surgir sobre o que acabou de ser apresentado. A gente retorna, então, daqui a 5 minutos com as respostas às perguntas do fórum e com a leitura da ata e o encerramento dessa reunião do PMO de setembro nessa sexta-feira. Ok? Voltamos daqui a 5 minutos. Muito bem, pessoal, retornamos aí do nosso último intervalo. Então, voltamos com algumas perguntas, com algumas respostas às perguntas que foram postadas no fórum e em seguida a gente parte para a leitura da ata e o encerramento da reunião. Então, vamos às perguntas. Temos uma pergunta aqui do nosso colega Gabriel Rogato, da Minerva Energia. Ele faz o seguinte questionamento. Uma vez que o agrupamento de FNS mais Xingu foi retirado, pois o novo agrupamento, segundo o entendimento do Gabriel, é mais restritivo, não seria necessário utilizar os valores de setembro e outubro desse novo agrupamento Xingu mais FNS mais FNese, ou utilizar os valores do agrupamento de FNS mais Xingu somente para os meses de setembro e outubro? Então, eu vou pedir para o Fernando retornar essa explicação, Fernando, de modo que a gente consiga deixar ela um pouquinho mais clara. Fica à vontade, Fernando. Ok. Gabriel, então, esclarecendo aí sua dúvida, né? Eu vou dividir a resposta aqui em 3 partes, né? A primeira delas é quando você comenta, né, que o agrupamento FNS mais Xingu, ele é mais restritivo, né, segundo o seu entendimento, né? Pois o novo agrupamento é mais restritivo, não. O novo agrupamento, né, que é FNS mais Xingu mais NESE, ele não é mais restritivo, ele é mais abrangente, né? Eu tenho uma perna a mais ali para trazer a energia do Nordeste para o Sudeste, ele é mais abrangente e justamente por ser mais abrangente, ele torna o agrupamento FNS Xingu que pode ser retirado, ele é redundante, né, o FNS mais Xingu. Então, até por isso, ele foi retirado e mantido só a soma aí das 3 pernas, né? Então, essa é a primeira parte do esclarecimento, né? Aí depois eu vou para a última parte aqui do seu questionamento, né, onde você coloca que utilizar os valores do agrupamento FNS mais Xingu somente para os meses de setembro e outubro. Eu entendo que não, eu acho que não precisa que isso seja feito, uma vez que, dado que a soma das 3 pernas ela é mais abrangente e traz toda aí o que precisa, né? Ela é suficiente para a representação dos limites, né, sob o aspecto energético. Então eu entendo que não precisaria levar
esse somatório de FNS mais Xingu para os meses de setembro e outubro. E aí, indo para a última parte da sua pergunta, você coloca se não seria necessário utilizar os valores de setembro e outubro desse novo agrupamento Xingu, FNS mais NES, né? O curto prazo, ele ainda não modela, né, essa soma, né, das três pernas, no entanto, modela FNS mais NES, e o valor de Xingu é o valor determinado em função da geração disponível em Tucuruí e Belo Monte, né? Então, hoje isso é suficiente, né, uma vez que eu tenho essa certeza da geração em relação a essas duas usinas no curto prazo, isso é suficiente para a representação do curto prazo, né? Agora, né, vai começar aí os estudos do 1Q de 2021, né, do primeiro quadrimestre de 2021. O curto prazo vai poder revisitar, né, essas análises e se entender de que é importante para o curto prazo também monitorar essas três pernas, assim isso vai ser feito, tá? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer aí a sua dúvida, tá? E aí, Juliano, eu já posso começar a responder a próxima pergunta ou você quer anunciar ela? Como é que você quer fazer? Deixa eu só formular a pergunta, Fernando, e eu já passo a palavra para você. Ok. Até aproveitando o gancho, então, como o próprio Fernando falou, temos uma outra pergunta aí relacionada aos limites elétricos, desta vez do André Duque, da Comeric. Ele fala o seguinte: prezados, bom dia. Foi mostrado ontem que os valores para a restrição de FNS mais FNES teriam valores iguais no New Wave e no Decomp. No entanto, olhando o arquivo Agrint, podemos ver que os valores são diferentes dos apresentados no DADGER. Observamos também que os valores para novembro e dezembro da restrição bipolos mais FNES são diferentes da tabela apresentada ontem no PMO. Ele pede para a gente comentar. Então, essa pergunta, uma parte vai ser respondida pelo Fernando, a outra parte a gente vai pedir aí ao Paulo Gerson que complemente. Fernando, então, pode retomar a palavra aí. Ok. Então, eu vou responder a última parte da pergunta aí do André, né? Em relação a essa questão de que foi observado que os valores de novembro e dezembro da restrição das três pernas estão diferentes da tabela apresentada no PMO. Eu acho que essa dúvida do André veio ao comparar o slide 14 da apresentação que eu fiz ontem com o slide 21, né? No slide 14, a gente mostrou a evolução dos limites, né, ao longo de todo o horizonte aí desse PMO, né, que vai até dezembro de 2024, né? Então, no slide 14, a gente mostrou a soma das três pernas segundo esse conceito, né? E aí, dado que a questão da intervenção é uma questão mais conjuntural, a gente não quis colocar nesse gráfico o efeito da intervenção nos BCS da Norte-Sul em novembro e dezembro, para não prejudicar a comparação, né? Se alguém quisesse comparar o mês de novembro de 20 com novembro de 21, a gente estaria comparando banana com laranja. Então, o que está no slide 14 é justamente a soma dessas três pernas sem o efeito da intervenção. E o que está no slide 21 é justamente a soma das três pernas com o efeito da intervenção, que é exatamente o que vai ser usado no deck, né, do New Wave para novembro e dezembro, ou seja, a soma das três pernas com a intervenção, uma vez que essa intervenção ela vai perpassar aí os meses de novembro e dezembro, tá? Então, esse é o esclarecimento que eu tenho a dar. Posso completar aqui, então, Juliano? Sim, PG, por favor. Bom, então, em relação à questão das diferenças, né, nos valores envolvendo Norte e Sul, né, FNS, eu vou projetar aqui um slide. Bom, conforme consta nas nossas apresentações, né, tem esse slide aí, são 3 slides, né, esse e mais 2 que envolvem o detalhamento de intercâmbio. Então, tem um asterisco ali no fluxo da Norte-Sul, né? Os modelos New Wave e Decomp têm características, né, especificidades próprias. O Decomp é um modelo bem mais detalhado, né, individualizado, e o Decomp e o New Wave, né, é um modelo agregado, né, a reservatórios e equivalentes, e subsistemas equivalentes. Com isso, os fluxos que envolvem a Norte-Sul, né, seja eles fluxos diretos de Imperatriz e Sudeste, né,
ou agrupamentos de intercâmbio, eles requerem um abatimento de geração de 2 usinas que se encontram nesse trecho, que são as usinas de Lajeado e Peixão de Cal. Então, se a gente olhar o slide 15, né, onde mostra os agrupamentos todos, perdão, então, sempre que tem a Norte-Sul, né, ela tem um asterisco aqui dos abatimentos. Então, o valor entre Decomp e New Wave não é igual, porque tem um abatimento. No caso aqui de setembro e outubro de 2020, há um abatimento de 425 megawatts médios referentes à geração típica de Lajeado e Peixão de Cal. Então, a compatibilidade entre os modelos não quer dizer exatamente a igualdade dos números, mas é um insumo dado, no caso elétrico, né, o limite informado, adaptado às especificidades de cada modelo. Ok, Juliano? Ok, PG. Obrigado a você, obrigado ao Fernando aí pelo apoio nas respostas às perguntas. Temos mais 2 perguntas aí para a gente encerrar o que foi postado no fórum. A gente tem uma outra pergunta do próprio André Duque, lá da Comerc. Agora ele faz referência ao Previvaz. Ele diz o seguinte: notamos que dentre os arquivos Previvaz disponibilizados ontem não constam os postos 191 e 257. No caso desses postos, como será feito o cálculo das vazões para as semanas seguintes? A gente pede ao Hugo, então, para que nos apoie nessa resposta. Hugo, por favor, bom dia. Bom dia a todos. O posto 91, para quem não sei se todo mundo está familiarizado, é o posto que está falando de Canabrava, e o plano do 57 é o posto de Peixão de Cal, ali na bacia do Tocantins. A gente dividiu em agrupamentos, então Canabrava está agrupado junto com São Salvador, que é o posto 253, e o 257 está agrupado com, que é Peixão de Cal, está agrupado com 273, que é Lajeado. Então, eles estão divididos, então tem fator. A gente vai atualizar os fatores no site, mas eles são proporcionais àqueles fatores que saem do SMAP. Se eu não me engano, de cabeça, para Canabrava é 0,504, dessa incremental é agrupada com São Salvador, e o restante fica em São Salvador. E no caso do agrupamento Peixão de Cal, Lajeado, Peixão de Cal fica com 0,488 e o restante fica em Lajeado. Então, se você pegar lá a saída do FUT, você vai ver que entrar no STR, você vai ver que nesses postos estão esse valor agrupado, as incrementais, e depois a gente reparte, tanto para o SMAP quanto para as outras semanas da mesma forma. Ok, Hugo, obrigado. Vamos à última pergunta do fórum, no dia de hoje. A Caroline Trentini, da Bolt Energy, ela nos questiona o seguinte: bom dia, no FSARH tem a defluência mínima de pedra do cavalo, há um FSARH, né, com uma defluência mínima de pedra do cavalo, valores aí, segundo a Caroline, de 40 metros cúbicos por segundo, e ficou igual ao que estava antes. Ela pergunta quando esse valor será alterado. Para falar, ela está falando sobre o impacto aí no curto prazo, então a gente pede aí a Tamires para que responda aí a Caroline. Tamires, por favor. Bom dia a todos novamente. Obrigada, Juliano. Bom dia, Caroline. Caroline, a gente informa que a gente tem esse FSARH, ele foi aprovado, né, foi aceito ontem por volta das 5h30, 6 horas da tarde, e a gente já estava com o deck pronto, então a gente não utilizou isso no deck oficial da revisão 0, e, portanto, a gente respeita um prazo, né, a gente tem um limite para poder receber esses FSARH que são aprovados o tempo todo, portanto, ele não foi considerado, assim, só para deixar claro que não foi considerado nem no New Wave, nem no Decomp, então está compatibilizado, e a gente vai ajustar esse valor, a gente vai aplicar esse FSARH a partir da revisão 1, então, justamente por conta do momento em que ele chegou um pouquinho mais tarde do que a gente geralmente aceita. Tá bom? É isso, Juliano. Obrigada, eu devolvo a palavra. Obrigado, Tamires. Então, respondemos as perguntas do fórum, então nós vamos partir agora para a leitura da ata e posteriormente, então, encerrando essa reunião do PMO de setembro. Então, vou compartilhar com vocês o arquivo da ata e a gente vai proceder à leitura do mesmo nesse momento. Espero que todos estejam vendo, então vamos a ela. Então, a ata da reunião do PMO de setembro, realizada os dias de ontem e hoje, 27 e 28 de agosto, com transmissão online pelo site do INS.
Então, tivemos aí as seguintes apresentações. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de setembro, para a elaboração do PMO do referido mês. Em relação à apresentação do acompanhamento e previsão da carga, a apresentação foi iniciada com a comparação do acompanhamento da carga verificada e da carga verificada ajustada dos últimos 12 meses. Foram ressaltados os acontecimentos do mês de agosto, período em que a carga se mostrou em níveis crescentes, porém em proporções diferenciadas nos subsistemas. Além disso, foram destacados os pontos que vêm influenciando no comportamento da carga relacionados aos fatores econômicos e meteorológicos. Foi ressaltado o comentário que, a partir do PMO em questão, passam a ser considerados os valores consolidados para a segunda revisão quadrimestral do Plano 2020-2024, já apresentados na reunião do PMO passado. Em seguida, foram apresentados os valores verificados no período de janeiro a agosto de 2020, com as respectivas taxas de crescimento em relação ao ano anterior, bem como os desvios em relação às previsões da revisão extraordinária da primeira revisão quadrimestral 2024, assim como das previsões de carga consolidadas para o PMO dos referidos meses. Em relação ao acompanhamento dos valores anuais, foram apresentadas as taxas de crescimento em relação ao ano de 2019, com base nos seguintes estudos: a previsão para o planejamento anual energético 2024, a primeira revisão quadrimestral para o mês de estudo, com as suas previsões atualizadas da revisão extraordinária. E, por último, as previsões recentemente consolidadas para a segunda revisão quadrimestral, considerando para os meses de setembro e outubro as previsões do PMO. Por fim, as previsões consolidadas por subsistema para o PMO de setembro de 20 foram comparados com os valores previstos na segunda revisão quadrimestral do Plano 2024. O mês de setembro foi também comparado com a previsão do PMO passado, PMO de agosto, quando esse ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, foi realizada a apresentação sobre as principais alterações e limites elétricos para esse PMO. Pela Gerência Executiva de Programação, foram realizadas as seguintes apresentações: pontos de destaque da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional para esse mês de agosto, os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de setembro, para a elaboração desse PMO, impacto das intervenções nas principais alterações e limites elétricos para esse PMO e acompanhamento do modelo D100 na programação diária. Com relação às apresentações realizadas pela equipe de Meteorologia e Hidrologia, no dia 27/8, ou seja, ontem, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foram apresentadas as anomalias de precipitação e de temperaturas extremas ocorridas no mês de agosto e a previsão de precipitação para a primeira semana operativa de setembro. A primeira semana de agosto foi marcada pela configuração de um bloqueio atmosférico que impediu o avanço de frentes frias pelo país, ocasionando a condição de ausência de precipitação nas bacias hidrográficas de interesse do SIM e de predomínio de céu claro, o que favoreceu a geração eólica da região Nordeste e fotovoltaica dos parques do Sudeste e Nordeste. A partir da segunda semana do mês, o avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul ocasionou chuva fraca a moderada nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu. Esse sistema frontal permaneceu semi-estacionário sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná na terceira semana do mês, com o ramo quente no interior desses estados e o frio no litoral, ocasionando totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema e na incremental Itaipu, onde foram observadas anomalias superiores a 150% da média histórica. No final da terceira semana e início da quarta, a frente fria avançou pela região sudeste, ocasionando chuva fraca nas bacias dos rios Tietê, Paraíba do Sul e em pontos isolados do Grande e do Doce. As temperaturas ficaram elevadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, principalmente na segunda e no início da terceira semana do mês de agosto. A partir do final da terceira semana, a forte massa de ar frio associada à frente fria avançou pelas regiões sul, sudeste, centro-oeste, Acre e Rondônia, ocasionando declínio acentuado de temperatura nessas localidades. Dessa forma, as temperaturas extremas variaram entre a média e abaixo da média nas capitais das regiões sul, sudeste e centro-oeste, exceto em Porto Alegre, Cuiabá e em Palmas, que apresentaram anomalia positiva de temperatura máxima. Nas capitais das regiões nordeste e norte, as temperaturas extremas variaram entre a média e acima da média histórica.
Para a primeira semana operativa de setembro, os modelos numéricos de previsão de tempo indicam que a precipitação deve ficar restrita ao Rio Grande do Sul, atingindo as bacias dos rios Jacuí e Uruguai. Historicamente, o setembro, outubro, novembro se caracteriza pela transição entre o período seco para o período chuvoso, no setor central do país. Nas bacias do subsistema sul, também há um aumento relativo da precipitação nesse trimestre em relação ao trimestre anterior. A temperatura aumenta gradativamente em todo o setor centro-sul do país. Embora a anomalia de temperatura da superfície do mar esteja diminuindo gradativamente desde maio, e mais significativamente nos últimos 2 meses, os campos de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera continuam consistentes com uma situação de neutralidade em relação ao El Niño Oscilação Sul. A previsão de vários modelos de temperatura de superfície do mar indicam probabilidade crescente da ocorrência do fenômeno Laninha, a priori de intensidade fraca a moderada a partir dos próximos meses. Foram também apresentados os resultados de hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP do INS para a previsão da primeira semana operativa, as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Paraná, Tocantins e para os usina hidráulica de de Três Marias, desculpe. Foi informado novamente que a partir desse PMO de setembro de 2020, o modelo SMAP substitui o modelo Previvaz na previsão de vazão da primeira semana operativa para os aproveitamentos da bacia do Tocantins a jusante de Serra da Mesa. Além disso, os parâmetros das subbacias de Serra da Mesa, no Rio Tocantins, e de Barra Grande, no Rio Uruguai, foram atualizados nas bacias do Tocantins e nas bacias do Uruguai, né? Ainda, o ONS informou a substituição do GFS 1 grau pelo GFS meio grau, como modelo integrante da metodologia de remoção de viés e previsão de precipitação por conjunto, válido também a partir desse PMO. Para o PMO de outubro, foi informado novamente que as bacias do Jacuí, Itajaí-Açu e Capivari, assim como a subbacia de Boqueirão, na bacia do Rio São Francisco, terão a previsão de vazões dadas pelo modelo SMAP, substituindo as previsões das metodologias atuais para a primeira semana operativa. Foi informado também que, a partir do PMO de outubro, o ONS adotará a precipitação verificada combinada da estimativa por satélite e postos pluviométricos PSAT para assimilação de dados do modelo SMAP. O operador se comprometeu a divulgar diariamente o arquivo PSAT para o dia da previsão até o PMO de outubro, bem como os arquivos de entrada das bacias que possuem previsões realizadas pelo SMAP. Adicionalmente, foi informado que a proposta de aprimoramento da metodologia de remoção de viés e previsão por conjunto foi aprovada na 33ª reunião do subgrupo de hidrologia e entrará em vigor a partir do PMO de outubro de 2020. Documentação referente a essa metodologia, assim como seus arquivos de entrada e saída, já se encontram disponibilizados diariamente no Sinteg. Já no dia de hoje, inicialmente foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de agosto de 2020 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de setembro de 2020 para todos os subsistemas, sendo então detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA que os subsistemas Sudeste, com 78%, Nordeste, com 66%, Norte, 76%, apresentam MLT prevista abaixo dos 80%. Subsistema Sul apresenta previsão ligeiramente superior, com uma ENA prevista mensal de 89%, porém também abaixo da média histórica. Para o mês de outubro de 2020, os cenários gerados foram agregados em 259 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 72% dos cenários gerados apresentam ENA em até 90% da MLT. Para o subsistema Sul, 54% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 90% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 48% dos cenários se encontram entre 50% e 70% da MLT, e para o subsistema Norte, 60% dos cenários gerados estão entre 50% e 90% da MLT. Nos assuntos gerais, a gente traz aqui a atualização de que o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de setembro de 2020 para o sistema brasileiro é de 10.916 megawatts.
restante da ata de assuntos gerais são trechos que comumente já ficam na ata, então a gente vai deixar, não vamos efetuar a leitura, mas fica para a conferência de vocês assim que a gente publicar a ata. Então, eu vou parar agora esse compartilhamento. Vamos fazer conforme o nosso combinado aí de todos os meses, né? São 11 horas, então a gente aguarda contribuições para a ata até às 11h30, quando então a gente dará a ata como consolidada e encaminhará para o conhecimento de vocês. Com isso, a gente encerra essa reunião do PMO de setembro de 2020. Agradecemos mais uma vez a todos os colegas do INS que permitiram que essa reunião, com todo o conteúdo que foi apresentado e as respostas a todas as perguntas que foram formuladas, fizeram com que isso fosse possível, né? Agradecemos também a Vox pelo apoio habitual na transmissão. Lembramos que as apresentações, que todo o material que foi apresentado aí vai ser disponibilizado ainda no dia de hoje no portal Sintegre. A gravação no início da próxima semana, a gente sempre busca isso, então no portal do INS no YouTube, e ficamos à disposição de vocês para responder eventuais dúvidas que porventura ainda vocês tenham ficado através da central de relacionamento com os agentes. Era isso que tínhamos para o momento. Na semana que vem a gente volta a ter os encontros semanais com as reuniões da programação da operação. Nos despedimos nesse momento. Um bom dia, muito obrigado aí pelo acompanhamento no dia de ontem e hoje. Um bom final de semana a todos, um bom final de sexta-feira, um bom final de semana, e a gente se encontra na nossa próxima reunião. Um abraço a todos e uma boa sexta-feira.